Muito boa noite a todos. É com muita alegria que damos início à comemoração dos 70 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, nosso querido Cantinho de Jesus. Durante toda a semana teremos estudos especiais com o tema central, as cartas de Paulo. Então iniciaremos a programação da noite com a leitura do capítulo 41, no futuro, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão na sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da paternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Gostaria de pedir a Marina para fazer essa prece inicial. Querido amigo Jesus, nosso mestre, nosso companheiro de todas as horas, nós estamos, Senhor, neste momento agradecidos a vós pela grande oportunidade da comemoração dos 70 anos desta casa que nos acolhe, Senhor, com tanto carinho. Agradecemos a todos aqueles que durante toda a semana estiveram presentes aqui conosco, nos beneficiando com a preparação dos estudos, com a dedicação dos trabalhos. E aqui, Senhor, rogamos também a vós, por todos aqueles que construíram este caminho há 70 anos, a todos aqueles que aqui estiveram construindo, a todos aqueles, Senhor, que trouxeram em suas energias a convivência convosco na intimidade e que assim deixaram no caminho todas aquelas gotas, Senhor, de luz, de benfeitorias que hoje usufruímos. Assim, Senhor Jesus, pedimos que envolva todos eles. Aos nossos irmãos, Senhor, que tiveram a preocupação de tantos anos, para deixar, Senhor, para o futuro que hoje vivemos, essas benfeitorias. Assim, agradecidos, nós nos pedimos pelo cantinho de hoje, por todos aqueles que aqui buscam os bons ensinamentos dessa doutrina de amor, a todos aqueles, Senhor, que aqui conosco se encontram, agradecidos também a vós, por tudo o que fazes por cada um de nós no caminho. Esta casa querida, Senhor, pedimos a vós, pelos nossos trabalhadores espirituais, que estão conosco, Senhor, à frente, nos chamando, nos dando força e coordenando cada passo. Pedimos a vós por eles, Senhor, que nos permita o coração refeito, o coração aberto, para que possamos cada vez mais trabalhar a boa sintonia com esses amigos espirituais, representantes de vossos no nosso caminho. Assim, nós agradecemos esta noite, que aqueles que aqui, todos que aqui estamos, Senhor, possamos nos unir, que o nosso coração esteja sempre agradecidos por toda a semana que transcorreu, por este trabalho que hoje finaliza e que possamos retornar aos nossos lares hoje, ao final deste trabalho, levando todas as boas reflexões da semana que nos foi proporcionada. Obrigada, querido amigo, que estejamos todos
convosco no meu coração sempre, que assim seja. Agradecemos a Marília pela prece. Agradecemos também a presença de representantes de outros centros espíritas. Temos aqui hoje outras casas espíritas. Da onde é? Mais alguém? Excelente. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer também a presença dos tarefeiros da casa e a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar o Lucas Bortolucci para a apresentação. 1, 2, 3. Vou tocar aqui um sopro de prece, é que a gente possa nos conectarmos, com essa prece.
maravilha aos nossos ouvidos. Gostaria, dando continuidade às nossas comemorações de hoje, gostaria de convidar o Marcelo Ossim, que falará sobre a Carta aos Hebreus. Muito boa noite a todos. Que a paz do amigo Jesus nos envolva, nos fortaleça os corações, todas ambas as plateias, encarnados, desencarnados. Nós estávamos aqui fazendo um exercício de recordação, de memória, e não podemos deixar de mencionar e contar para os irmãos, que alguns sabem, mas outros não, que na base que fundamentou, que sustentou a edificação que eu construí na minha personalidade com o Espiritismo, com o Cristianismo, um dos pilares foi nesta casa, foi construído aqui dentro. Aqui nós viemos, trabalhamos durante alguns anos, nos primeiros anos da década de 1990, e isso nos ajudou bastante, apesar de que nós temos sede no Glacos, mas foi aqui que nós fizemos as primeiras tarefas, realmente foi aqui, e foi com um camarada que eu não sei se vocês conhecem, ele diz que está de cabelo branco, não sei se ele não está de cabelo branco, mas é um Valquírio, sabe? Pois é. Então, quando nós somos convidados para participar de uma celebração desta, realmente nos tocou o coração. A gente sabe da importância de uma casa espírita. Imagina o que era uma casa espírita 70 anos atrás, meio, se não era bem mais hostil do que é hoje, né? Que hoje a gente já participa de um espiritismo assim, com muito mais aceitação. Nós temos aí meios televisivos, material impresso, jornais, livros, filmes no cinema, tudo sobre o espiritismo. Está muito mais fácil o acesso do que há 70 anos atrás, né? Então, o pioneirismo, e damos os parabéns a todos os irmãos que ajudaram a construir essa casa, os que passaram por aqui, que prosseguem até hoje, e aqueles que virão também, que tenham perseverança para continuar o trabalho que está cada vez mais maravilhoso. Nos pediram para abordar a carta aos Hebreus, a carta que faz parte do Novo Testamento. Vamos ver se eu vou sentar aqui. Não, é para o outro lado. Bom. Sim. Então vamos lá. Aí nós separamos uma introdução para abordar o assunto, que nós achamos que é necessário a gente repassar essas informações antes da gente adentrar a carta propriamente dita. Então, esse termo Hebreus, e vou dizer de uma vez, a maioria do material que nós encontramos está nos livros da FEB, Federação Espírita Brasileira. É um material excelente a respeito desse assunto, né? Aliás, de todas as cartas de Paulo. Então, hebreu é um termo étnico, aplicado aos antigos israelitas ou judeus, da forma como eles estão colocados no Novo Testamento. Os judeus convertidos ao cristianismo, muitas vezes preservaram a sua herança judaica, ou seja, eles já estavam compreendendo e caminhando dentro do cristianismo, mas ainda tinham os traços, né? Um certo zelo, porque você não muda as pessoas de uma vez por outra, você não quebra os hábitos repentinamente, as crenças, como é que fala? Todos os rituais que eram utilizados, todos aqueles simbolismos judaicos. Então eles ainda tinham muito isso arraigados, né? E eles falavam essas línguas antigas aqui, o hebraico e o aramaico. E ao contrário de todas as 13 cartas precedentes, porque o Evangelho traz 14 cartas no Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus, que tem 13 capítulos, ela teve a autenticidade colocada em dúvida. Nós, no Espiritismo, não temos dúvida por causa de um detalhe que a gente vai explicar daqui um pouco. Mas o meio teológico, os estudiosos, eles têm
criaram essa dúvida sobre a autenticidade. Quem seria o autor da carta aos Hebreus? Quando a gente faz essa consulta na internet, é a primeira coisa que vem lá: autor desconhecido. É interessante, né? E a linguagem e o estilo desta carta possuem uma pureza e uma elegância diferente dos demais escritos de Paulo. Então, até o próprio material de Paulo estaria diferente nessa carta. Então, trouxe essa dúvida quanto a quem seria o autor. Então, por isso nós encontramos isso aí, ó. É o mais controvertido texto do Novo Testamento, não apenas pela sua forma, que diferencia das demais cartas, mas em alguns aspectos chama atenção. Por exemplo, o nome do Paulo não aparece na carta, senão seria óbvio, né? Não aparece, ou facilitaria. E temas que normalmente são tratados com importância nas outras cartas de Paulo, eles estão ausentes nesse texto, nessa mensagem, né? Ou são abordados de uma forma diferente. É claro que isso é assunto para os muito estudiosos, né? Os que aprofundaram lá nos textos para conseguir notar tais diferenças, mas nós temos que respeitar, né, os hermeneutas, né, os que fazem as interpretações, as análises evangélicas. Então eles trouxeram isso para nós, tem essas diferenças, né? Agora, fora a questão de autenticidade, o aparelhinho aqui, a luz vai e some. O conteúdo foi acolhido pela maioria dos cristãos. E isso que importa, né? O que importa não é saber quem é o Espírito André Luiz. Não é isso? O Espiritismo não dá importância para isso. Quem foi André Luiz? Que médico que foi André Luiz? Há pessoas que se preocupam com isso, mas aqueles que conhecem bem o Espiritismo entendem que isso não tem a menor importância. Então, da mesma forma, o principal é nós compreendermos o conteúdo e a mensagem das cartas. Perfeito? Então, olha só. Então, nós temos posições diferentes em relação à sua autoria. Aí aqui vem citados alguns nomes de personagens que participaram da análise dos textos evangélicos, né, da sua construção, que são personagens daquela época mesmo, né, ou que vieram nos séculos seguintes. Então nós trouxemos aqui, ó, alguns deles, ó. Tertuliano, que está citado anteriormente. Eu estou fazendo errado? Não, aqui, ó. Tertuliano atribuía a carta a Barnabé. Clemente de Faria acreditava que era de Paulo, mas teria sido escrito em língua hebraica e traduzido para o grego por Lucas. Orígenes conhece e cita Hebreus. E vai por aí afora. Então, tá aí, ó, são essas pessoas. O Tertuliano era autor das primeiras fases do cristianismo, primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. São alguns detalhes que nós trouxemos para ajudar a dar uma interpretação melhor desses acontecimentos. O Barnabé é mais conhecido, porque ele está citado no Atos dos Apóstolos, né? Um levita de Chipre, e aqui fala um pouco a respeito dele, né? Convenceu a comunidade de Jerusalém a receber Paulo como discípulo, era pregador. O Clemente de Alexandria era um escritor, teólogo, apologista cristão grego nascido em Atenas, era um erudito. Orígenes, teólogo, filósofo, etc. Então, essa dificuldade de identificar a autoria da carta é porque as pessoas, vamos dizer assim, de peso, né, na história das escrituras, da análise dos evangelhos, eles deram essas opiniões aí que confundiram, né, que afinal quem que é o autor dessa carta aos Hebreus? Então, aí a gente consegue uma referência no próprio texto da carta que remete a uma localização, porque a saudação final é assim: os da Itália vos saúdam. Então dá a entender que ela foi escrita em Roma, provavelmente, sem contudo ser conclusivo nesse sentido. Então as questões relacionadas à autoria, dificuldade de localização, fizeram com que as pessoas propusessem a data de origem da carta em períodos muito diferentes. Pode ter sido do ano 60 ao ano 90, e achamos isso aqui, ó, tendo 65
a 68 como sugestões mais frequentes. Mas isso é só história, isso não importa muito para a gente, né? Importa é o conteúdo. Agora vem a questão que nos toca mais de perto. E no Espiritismo? Bom, no Espiritismo nós temos a felicidade de encontrarmos, por autoria do Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele nos afiança que enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, ele manteve um encontro com os judeus e logo após iniciou o registro da carta. Então está aqui o texto do livro Paulo e Estevão, vamos ler? Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a desejar fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Então, Emmanuel autentica a carta de Paulo aos Hebreus e ainda coloca a justificativa, que foi o momento que o Paulo parece que recebeu esse comentário de alguém, né, dizendo: olha, você poderia fazer uma carta dirigida aos da sua raça. Então ele fez uma carta. A gente pode imaginar que ele escreveu de uma forma diferente, porque iria para alcançar, né, ele conhecia melhor como é que ele iria alcançar o coração do povo judeu, dos irmãos judeus, né? Pode ter sido por essa razão. Bom, aí nós trouxemos um retrospecto a respeito de Paulo, né? Para a gente poder entrar numa mesma sintonia, principalmente aqueles irmãos que possam ainda não ter conhecimento sobre isso. Mas o Paulo, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentio seria o pagão, aquele que acreditava em vários deuses, que não estava ainda com a crença do Deus único. Ele nasceu em Tarso, uma capital da Fenícia, no século I da nossa era, e recebeu o nome hebraico de Saulo. Está aqui. Fazia parte de uma família judaica, os integrantes, cujos integrantes judeus eram da diáspora, ou seja, daquela fuga dos judeus no Egito, né? Era também um cidadão romano, porque ele nasceu numa província romana. Então ele era considerado de nascimento, ele era de Tarso, né? Nome hebraico, Saulo, família judaica, mas era um cidadão romano por ter sido essa cidade que ele nasceu, província romana. E ele, em Jerusalém, ele, evoluindo, né, conquistou uma posição como fariseu e se tornou membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, aí, o Senado, aí, vocês podem escolher. O Paulo era uma pessoa dotada de grande inteligência, uma cultura muito vasta, né? E isso favoreceu muito o que aconteceu depois da sua conversão nas suas viagens missionárias. Ele falava fluentemente grego, latim e hebraico. Eu acho que isso facilita, né? Quando a gente vai visitar terras estrangeiras, você saber outras línguas é uma coisa muito importante. E ele foi elevado à posição de doutor da lei. O que é o doutor da lei? O doutor da lei era um título que alguns fariseus possuíam, porque eles tinham essa qualidade de serem interpretadores das Escrituras. Então eles tinham essa especialidade. Eram os doutores da lei, né? Os que entendiam, que conseguiam explicar lá todo o entendimento judaico, né, das Escrituras. E ele vivia em Jerusalém, era uma pessoa que tinha muito prestígio pela sua posição e estava no Sinédrio, como nós dissemos, por causa aqui das suas relações familiares. Bom, Estevão, ele teve, aqui nós já damos um salto, né? Estevão teve uma relação com Paulo no campo de ter sido perseguido por Saulo, a época ainda que ele era Saulo. Então Estevão, ele foi
considerado o primeiro mártir do cristianismo, né? E o que aconteceu? Quando Estevão morreu, ele foi lapidado, né? Foi isso? Apedrejado, lapidado é a mesma coisa, né? Ainda bem que eu acertei. Ele foi apedrejado, lapidado, coitado. Fizeram tudo isso com ele. Mas o que aconteceu? É que o Saulo, ele estava noivo da Abigail. E não sabia que o irmão de Abigail, que era o Gesiel, era o Estevão. Então, quando ele ficou num grande conflito, porque Estevão era cristão, ele estava perseguindo os cristãos. Então, ele estava cumprindo o dever dele na posição que ele estava como representante do Sinédrio. Ele tinha recebido autorização para fazer isso. E por causa disso ele teve de abrir mão, né, do relacionamento com a amada dele, a Abigail. Isso trouxe para ele um sentimento terrível, né, porque ele passou a ficar enlouquecido pela dor, pela revolta do que tinha acontecido na vida dele, e resolveu transferir isso tudo com mais ódio ainda para intensificar ainda mais a perseguição aos cristãos, né? Então ele transferiu sua mágoa e revolta para Jesus e para os seus seguidores. Então ele elaborou um plano de perseguição especialmente dirigido a um tal Ananias, que era responsável direto pela conversão de Abigail ao cristianismo. Então aqui tem muita história, né, por detrás da vida do Paulo. Aí ele falou: bom, o Ananias que converteu minha noiva ao cristianismo, então vamos começar pegando o Ananias. Foi atrás do Ananias, que estava em Damasco, né? Então, com o apoio do Sinédrio, ele passou a ter essa liberdade para agir, para perseguir, e se tornou então um inquisidor religioso, que é uma figura terrível, né? O inquisidor, porque o inquisidor ele questiona e ele não dá muita chance que a pessoa se defenda. Ele gasta um tempo ali com um questionário que qualquer que seja a resposta, a pessoa vai ser sacrificada de qualquer forma, né? Na verdade a coisa funcionava assim, né? Então, como ele estava nessa postura mental de perseguição, ele não conseguia receber as ponderações de amigos, como por exemplo Gamaliel, que também era judeu. Ele não conseguia receber essas advertências para ele não agir dessa forma e tal. De qualquer forma, ele foi então para Damasco, e aí na estrada de Damasco acontece aquilo que a gente até canta muito em música, né? Na estrada de Damasco, é a conversão do Paulo. Ele percebe uma luz muito forte, né? Uma claridade muito forte, o envolve, e ele cai por terra e ouve essa voz dizendo: Saulo, Saulo, que ele persegue. Então ele pergunta: quem é, Senhor? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Então Saulo se ergue no chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Quer dizer, então ele teve uma cegueira, que nós podemos dizer assim, é uma cegueira física, mas ela é simbolizada pela cegueira espiritual, que é a pessoa que ainda não consegue perceber a luz, né, da claridade das forças divinas, da lei de Deus. Então aquela cegueira que ficou fisicamente simbolizada como sendo aquelas películas que tamparam seus olhos, né? É isso? Me fugiu aqui o nome. As escamas. Pronto, obrigado. Então ele se dirige a Damasco. Olha que interessante. Continua a viagem lá. Quem o cura foi exatamente o Ananias. Recupera a sua visão, até colocamos aqui entre aspas, e aí ele se torna Paulo convertido ao cristianismo. E essa história é muito bonita. Quem não leu ainda, sugerimos a leitura do livro Paulo e Estevão. Então aqui é a missão de Paulo. Então depois que ele passou por um período, passado da conversão, e ele vamos dizer assim, se impôs um período de isolamento para reflexão, um período em que ele ia viver com poucos recursos, porque ele era um homem rico, culto, etc. Então ele foi tecer a própria roupa, conquistar o próprio alimento. Esse período, se não me engano, foram 3 anos, foi necessário para que ele
sedimentasse a sua fé. Então isso é interessante, porque é um processo que a gente às vezes também precisa passar em nossa vida, né? Para a gente se converter, para a gente se convencer de uma nova ideia, para a gente vencer um vício, alguma coisa que a gente faça que ainda não está de acordo com a boa moral, com o bom procedimento. Nós precisamos às vezes de um tempo, de um isolamento, às vezes passamos até por uma dificuldade, por uma dor, para aquilo nos trazer a consciência da necessidade desse jejum de certas coisas, né? E o Paulo fez um jejum total de tudo que ele era antes, para ele conseguir se transformar num novo homem, né? Numa outra pessoa. Quer dizer, é o mesmo espírito, mas ele consegue pular de uma personagem para outra personagem. Saulo antes, Paulo depois. E ele consegue fazer com que isso tenha uma linha divisória bem nítida no comportamento de um e de outro. Só que não foi assim com o estalar de Deus. Ele passou por uma dificuldade, né? Mediante o chamamento de Jesus, ele resolveu atender ao chamado, e assim ele aos poucos foi se tornando essa pessoa que virou um grande exemplo para todos nós, né? Todos os cristãos. Pelo pregação de Paulo, ela basicamente está fundamentada em fé, esperança e caridade. E isso está muito claro em todas as suas cartas, e nós vamos ver isso na Epístola aos Hebreus, isso vai ficar claro também. Então, olha só, o argumento principal que o Paulo defendia com relação à esperança era o que? A ressurreição do Cristo. Na verdade, quando esse termo ressurreição, ele não é muito usado por nós espíritos, né? Esse aqui é o fato. Mas ele identifica a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Ok? É isso. É interessante que na doutrina co-irmã, nosso catolicismo, só se conhece ressurreição do Cristo, porque se entende que o Cristo morreu e ressurgiu no próprio corpo, no corpo físico. Para o espírita não foi assim. Foi uma materialização luminosa de um corpo fluídico, uma densificação do perispírito de Jesus, porque, como ele mesmo disse antes, né, não vim destruir a lei, não tinha como o corpo já ter sido morto, já ter sido dilacerado, furado, tudo que ele sofreu na cruz, e ele sobreviveu. Então não seria o caso, né? Mas o que importa aqui é a ressurreição, nesse sentido de haver vida após a morte do corpo físico, e também a ressurreição moral. É você nascer de novo, é você superar o seu passado e criar um novo eu. Então tudo isso faz parte de uma interpretação interessante que a gente deve guardar para nós. Então olha só, na estrada de Damasco, ele viu Cristo vivo e recoberto de luz depois de estar oficialmente morto. Então foi o testemunho que ele passou. Então a descoberta mais retumbante foi que o ser não morre para sempre. Existe a grandeza da imortalidade, a existência de outro corpo leve e luminoso que permite a sobrevivência do espírito, que é o perispírito. Há um reino de glórias e alegrias à espera de cada um de nós. Ou seja, foi o caminho que Jesus nos mostrou o tempo todo, né? O reino de Deus. Jesus sempre apontava o reino de Deus como? Mostrando que para se alcançar o reino de Deus ou o reino dos céus, só é possível através de uma mudança de conduta, reforma íntima. E quando a nossa reforma íntima é sistematizada, aí a coisa vem mais fácil, vem mais rápido, apesar de que não é um passo muito fácil, mas ela acontece. E essas mudanças, então, podem nos levar a um reino de esperanças. E aí vem o quê? Fé. Esperança, fé, é isso? É preciso aceitar a leve tribulação do momento, aceitar a dor, compreender a dor, compreender os percalços que cada um de nós passamos em nossas vidas. Então tudo isso fez parte
da missão de Paulo, ou seja, ele queria levar para as criaturas, né, que ele iria servir depois que ele se converteu, esses conceitos. Então vamos falar um pouco das viagens. Resumidamente, elas se iniciaram no ano 33 da era cristã. Paulo consagrou toda a sua existência ao serviço do Cristo, fez 4 viagens missionárias, maioria delas em centros urbanos de destaque do mundo antigo, como Grécia, Ásia Menor, Roma, Espanha. Ele passou por muitas atribulações nessas viagens, não foi um turismo agradável, né? Foi uma coisa difícil, andando por estradas pedregosas, perigosas, e nem sempre ele era bem recebido, mas por onde ele passava, ele fundou igrejas, núcleos de estudo do Evangelho. E, olha que interessante, os convertidos ao cristianismo e seguidores de Paulo, em geral, eram escravos do Império Romano. Ou seja, as pessoas que estão sentindo mais de perto a dor, né, que estão numa posição mais desvantajosa, elas têm o terreno mais fértil para receber a semente da Boa Nova. Então, a oratória exuberante de Paulo, né, ele era um grande orador, atraía também romanos cultos, pertencentes à classe alta. Então, quando ele soltava o verbo, ele julgava a semente, caía no terreno adubado, né, dessas pessoas mais humildes, mas às vezes caía também naqueles que estavam sedentos, né, apesar de que estavam numa posição social e numa condição de riqueza melhor, mas eles também estavam sedentos do ensinamento espiritual. Então, as cartas, finalmente chegando às cartas, ele iniciou o movimento das chamadas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão. O que quer dizer isso? É que havia um canal mediúnico, muito forte com Paulo, que o ajudou na produção das cartas. Então, existe a iniciativa dele de elaborar as cartas, a sua boa vontade, a percepção dele de que aquilo era necessário, porque ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por mais que ele se deslocasse nas viagens. Se ele tivesse hoje é fácil, né? Era só mandar um zap, um e-mail, pimba, 1 milhão, bilhão de pessoas recebem o negócio de uma hora para outra, mas não era assim. Então ele fazia a carta, endereçava alguém, aquilo ia se desdobrando, quer dizer, foi ali no ponto a ponto, bem devagarinho, para poder fazer esse trabalho de universalização do cristianismo, ou seja, propagar a doutrina cristã e torná-la uniforme, que também foi outro problema que ele teve de enfrentar. Nós vamos ver no texto da carta aos Hebreus. Então, olha só, o Estevão, apesar de que foi morto a mando do Saulo, e estava já desencarnado, como espírito ele estava no trabalho com Jesus, ajudando Paulo, ditando para o Paulo, colocando ideias, né, fazendo a famosa intuição. A gente não sabe como é que era esse mecanismo entre os dois. Poderia ser voz direta, né, o Estevão falar, ele ouvir, ou podia ser apenas um campo intuitivo. O Emmanuel revelou que Estevão estava no processo desse trabalho de produção das cartas. Então, essas epístolas, elas não são tratados de teologia, ou seja, não são conceituais, né? Mas respostas a situações concretas. Então, Paulo tentava mostrar como que você deve se proceder ou deixar, fazer ou deixar de fazer nessa ou naquela situação. Querem ver um exemplo de um tratado teológico? É o começo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Isso é um tratado de teologia. Está tendo uma explicação do que é Deus, a palavra, o movimento espiritual. Então não era isso. Paulo não estava explicando quem é Deus, ele estava mostrando o que se deve fazer, mas defendendo Jesus.
mostrando a figura de Jesus. Isso, a carta aos Hebreus vai ficar assim muito evidente, nós vamos ver. Então, através dessas suas cartas, Paulo transmitiu fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição, ou seja, na sobrevivência de Jesus após a crucificação e a morte do seu corpo físico. Então, são instruções, conselhos, repreensões ou exortações. Paulo também puxava a orelha, né? Puxava a orelha, era uma pessoa muito rigorosa, muito firme nas suas posições. Então, tudo isso a gente vai encontrar nas cartas de Paulo. Então, olha só, é possível que Paulo tenha escrito muitas outras cartas, mas somente 14 chegaram até nós. Então, são essas aqui, ó, os Romanos, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 também, Timóteo, 2, Tito, Filemon e Hebreus, que é a última que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, agora nós começamos a Epístola aos Hebreus. Finalmente, isso tudo que eu falei foi introdução, tá? Agora que entrou na matéria. Mas precisa, não precisa? Tem que abrir a estrada para a gente trabalhar, né? Então, olha só, o que ele destaca nessa carta especificamente? Que é a 14ª carta que ele escreveu, né? Primeiro, ele alerta sobre o perigo da apostasia. O que significa apostasia? Renegar uma religião ou a própria fé, porque era um movimento que estava acontecendo de uma forma equivocada com muitas pessoas, muitos judeus, e a necessidade de confortar os convertidos, que eram judeus e passaram para o cristianismo, porque eles lamentavam explorados. É aquela história, a pessoa está acostumada com o ritual, né? Com vamos dizer, a religião dogmática, ritualística, e ela agora tem que entrar no campo mais espiritual, e introspectivo. Então havia uma frustração, e o Paulo percebeu isso e escreveu a respeito disso. E como terceira preocupação, destinação, fortalecer e tranquilizar as jovens comunidades cristãs. Eu ouvi uma frase do dia num filme que não tem nada a ver com religião. Era um filme policial, eu nem me lembro lá, eu esqueci que filme que era. Eu gostei tanto da frase que eu não dei importância nenhuma para o filme. Que alguém virou e falou assim: a religião separa os homens e a religiosidade os une. Olha que interessante. As religiões, elas separam os homens, porque vem os dogmas, vem os preceitos, aí um concorda com isso, outro não concorda. Agora, a religiosidade, que é o sentimento da ligação nossa com um poder superior, com esse movimento de progressão moral, respeito ao próximo, caridade, etc., que a maioria das religiões tem, e isso une todo mundo, né? Não é interessante isso? Então, olha só, Jesus lutava muito contra as questões dogmáticas, né, dos judeus, e o Paulo percebeu isso claramente, né? E ele era o próprio judeu hiperdogmático, mas foi convertido, então ele estava tentando ajudar que esses judeus convertidos, eles pudessem compreender essa nova filosofia. Então, os destinatários da epístola: judeus convertidos que viviam no meio grego, helenístico, gentios fascinados pela cultura hebraica, e esses leitores estavam familiarizados com a Septuaginta, ou a versão dos 70. A versão dos 70 é uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, e foi feito nesse século III e II a.C., e por 70 pessoas lá, especiais, né, estudiosos, fizeram essa Septuaginta. Então, isso facilitava para ele, né? Eram pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. Tudo isso ajudava no aprendizado. Olha, aqui eu não vou falar sobre isso, eu coloquei só para vocês terem uma noção visual, que cada capítulo da carta aos Hebreus, ele tem uma abordagem. Vou ler algumas. O 1 fala
Deus falou antes de muitos modos, agora fala pelo Filho. Capítulo 2, Jesus é superior aos anjos, e vai por aí afora, tá? Só vocês olharem aqui na parte preta, né, que está com a letra preta, para ver o tema de cada capítulo. Olha lá. O sacerdócio de Jesus, Jesus é mediador de uma aliança maior. Então foi a própria fé que fez isso, fez assim uma espécie de um resumo do tema de cada capítulo, não é? Bom, aí está o finalmente aqui, ó. Vou ler essas aqui do 13, ó. Recomendações de amor e conduta na comunidade. Todos os dirigentes perecem, só Jesus permanece. Fortalecimento do coração e altar íntimo, obediência aos dirigentes, pedido de orações, bênção final, saudações finais, termina a carta. Muito bem. Então vamos ver os principais ensinos da carta aos Hebreus. Entendemos nós, ao fazer o estudo, que quando a FEB selecionou os 5 principais ensinos, ela fez exatamente um apanhado de alguns capítulos e versículos que representam melhor aquela ideia. De tal forma que, se nós tivermos conhecimento disso aqui, é como se você tivesse entendido o conteúdo da carta. Ok? Nós não temos que ter a preocupação de ler toda a carta para poder entender o sentido das coisas. Aqui já nos facilita. Então nós vamos ler aqui o que está escrito em Hebreus, no capítulo 1, do item 1, do versículo 1 ao versículo 4. E o tema vai ser superioridade do Cristo. Quer dizer, Paulo estava trazendo aos destinatários o seguinte: o Cristo é superior ao que vocês já estão acostumados, ao que vocês conhecem. Olha lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, aí Paulo coloca os profetas aqui. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus. Então ele está pondo profetas aqui, os profetas mencionados nas Escrituras e tal, e agora tem uma figura de Filho. E nós sabemos, na doutrina espírita, né, por ensinamento dos espíritos superiores, que é o que? Governador espiritual do planeta Terra, o Cristo Jesus. A palavra Cristo significa ungido, e o Pastorino ele traduz isso como aquele que está permeado de divindade, ou seja, o espírito mais puro que nós tivemos contato aqui na Terra, que encarnado recebeu o nome de Jesus. Ok? Então olha só, ele está falando do Filho, Jesus, o Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, ou seja, Deus colocou o seu Filho como herdeiro de tudo. Ou seja, tudo que está nesse mundo é seu. Cuida aí para mim. Podemos traduzir assim? O Filho é o responsável por cuidar do planeta Terra. Pelo menos até aí a gente tem certeza. Se ele cuida também de outros sistemas, né? Outros planetas e outros mundos, a gente não tem essa informação. Então, sendo o resplendor da sua... o qual, sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, o Filho representa a glória do Pai, Deus, expressa a imagem da sua pessoa, ou seja, o Filho representa o Pai. Eu não sei se vocês conhecem uma analogia que o Pastorino faz de Deus e nós e Jesus. Está num livrinho que chama Sugestões Oportunas. Ele fala a respeito do seguinte, ele fala assim, resumindo, que Deus é o Sol, o Pai é o Sol, é como se fosse o Sol, e nós somos espelhos, cada um é um espelho, todo mundo reflete o Sol. Quando você olha para o espelho, o que você vê? Você tem que ver o Sol, certo? Então não é que junta todo mundo e vai dar o Sol, não, cada um reflete o mesmo Sol. Só que o nosso espelhinho, quando a gente olha para ele, como é que ele está? Embaçado, torto, quebrado, trincado, sujo, poluído, não é isso? Agora, Jesus é um espelho cristalino, puro, tão puro que quando se olha para esse espelho de Jesus, você confunde ele com Deus.
que é tão puro que você acha que é Deus. E isso que os católicos fizeram, né? Os católicos veem Jesus como sendo o próprio Deus, mas para os espíritas, Jesus é co-criador em plano maior, certo? Então ele é representação perfeita de Deus, ou a mais perfeita que nós conhecemos, porque Jesus falou assim: o que me chamas bom? Bom é meu Pai, né? Então eu não sou perfeito. Mas aqui é o seguinte: para Paulo está colocando na carta que Jesus é a grande manifestação de Deus na terra, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Então, coloca Jesus acima dos anjos. Continuando: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ou seja, não tenham outros líderes espirituais. Considerem Jesus como sendo esse sumo sacerdote, o grande apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Emissário, representante, né? O apóstolo é o emissário. O capítulo 10 de Mateus, é aquele capítulo que Jesus explica que ele mandou seus emissários em viagens e deu várias instruções para eles: façam assim, não façam assado, quando chegar na casa, faz isso, limpa o pé, não teve o negócio? Limpa o pé, açaí, leva o que for bom, se você não for bem tratado, sai, mas não leva aquilo que não for bom com você. Eu não estou falando com as palavras que estão escritas, mas a gente lembra a ideia. É exatamente essa ideia do emissário, né? O apóstolo, e Paulo coloca aqui que Jesus é o grande apóstolo de Deus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus. Muito bem. Outro ponto, já vimos os principais ensinos: inutilidade de cultos externos. Ou seja, Paulo, captando a ideia de Jesus contra a priorização do culto, o uso de emblemas, de rituais, de gesticulações, como se aquilo fosse, o uso de palavras como se fossem mágicas, que fossem santificar alguma coisa, quando na verdade o que santifica é a transformação do Espírito. Então toda essa exteriorização da fé, que faz com que muitas vezes a pessoa use essa artimanha de fazer o ritual, e ela não se compromete em se transformar para melhor a sua personalidade, ela fica só no, a gente pode citar, acende uma vela, coloca uma coisa para proteger a entrada da casa. Os judeus costumam fazer isso, o culto judaico tem isso, símbolos que ficam na casa para proteger. Alguém aqui deve conhecer aqueles que abrem uma Bíblia dentro de casa para proteger o lar. Abre o livro, então fica aqui, parece que está emanando um campo de força, que ali está tudo protegido. Mas não é, isso são coisas exteriores. A proteção vem da nossa mente, do nosso coração. É a mudança, o nosso hábito, a nossa conduta. Então ele trabalha esse assunto. Vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, um sacrário, um templo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Sangue de bodes e bezerros significa exatamente o ritual do sacrifício. Ou seja, eu sacrifico o animal, mas eu não preciso me sacrificar. Mas quando ele fala por seu próprio sangue, não é um sacrifício de sangue material, é o sacrifício do esforço de cada um, o esforço espiritual, esforço do Espírito. Então mudou o conceito. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado aquela redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne,
matéria, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, quer dizer, o gesto de Jesus, a iniciativa de Jesus como homem, né? Como Espírito, purificará a vossa consciência das obras mortas para servidos ao Deus vivo. Ele está questionando, né? Compara uma coisa com outra. O que é mais importante, o sacrifício pessoal ou você sacrificar uma criatura inocente ou fazer uma doação material como sacrifício? E por isso é mediador de um Novo Testamento. Então vem aqui o Paulo e fala que Jesus está trazendo, né, mediando, intermediário, um Novo Testamento, um novo ensino, uma nova aliança, para que intervindo a morte, aí vem aquelas palavras que a gente acha muito no Evangelho, né, remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Terceiro ponto, é necessário perseverar na fé. Pois, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Então Paulo está pedindo o seguinte: creiam, lidem com isso com o coração e com esse testemunho da fé, com essa crença, com essa confiança. É o apelo que ele está fazendo, né? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É que ler e interpretar o Evangelho não é fácil, né? A gente precisa de ajuda, né? Porque essa terminologia, esse vernáculo não é muito inteligível para nós. Mas a gente pega os pontos principais aqui para a gente poder captar a ideia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, se é para acreditar, então vamos acreditar. Vamos ter confiança que é assim, que Jesus é o Filho de Deus e que nós devemos evitar os cultos religiosos externos e fazer o Jesus crescer dentro de nós. Não é isso? Não é que aquela frase de João Batista, quando João Batista estava preso, chega, hein? Necessário que ele cresça. Isso. Chegam os seguidores de João Batista, do próprio João Batista, ele preso e fala assim: ó, tem um camarada aí que está mergulhando, está batizando, estava acusando Jesus e estava fazendo o mesmo ritual. Só que isso não era verdade, isso não estava acontecendo. Mas João dá para eles a seguinte resposta: ele falou aí? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. Ele está falando do quê? Dentro do coração de cada um de nós, o Cristo é muito maior do que eu, João Batista. Então, ele que deve crescer, o Cristo, o seu ensinamento, a sua lei, é isso que ele está trazendo para nós, que deve crescer em nós. E o meu eu egoísta, o meu estado de espírito ambicioso, ciumento, vaidoso, orgulhoso, todos esses desvios morais, isso tem que diminuir para que o Cristo cresça dentro de nós, a nossa própria cristificação. Então é isso aí, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Vamos para o outro, continuando o terceiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é isso mesmo? Fé significa esperar, e esperar sem ver a coisa acontecer. É esperança, pessoal. É esperança. Tem uma frase que eu aprendi uma vez que fala assim: esperar é reconhecer-se incompleto. É uma ideia filosófica, né? Esperar é reconhecer-se incompleto. O Espiritismo ela não serve, porque na esperança nós temos que nos reconhecermos completos e crer pela fé que vai acontecer. Então, eu li essa frase quando eu era jovem, achei ela bonita. Depois que eu entrei no Espiritismo, eu analisei melhor e falei: não, o cara que escreveu está errado. Pude concluir isso. Não sei se vocês concordam, né? Eu penso assim. Então, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem, aí vem a palavra de Paulo para que a gente tenha força diante das nossas vicissitudes, das nossas provações. Também está na carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Não sei se vocês lembram que o Emmanuel interpreta isso aí aliás, ele interpreta vários desses versículos, mas esse aqui é um dos mais marcantes, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava exposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele coloca Jesus como exemplo. Olha o que Jesus fez: suportou a cruz, ou seja, aquilo que ele tinha que passar, e desprezou a afronta, não se ofendeu, senão você perde a pureza, senão você perde todos. Se a gente tem algum sentimento de revide, de revolta, de retaliação, é apenas um sinal ainda de imperfeição espiritual, porque é o que nós temos que combater em nós, né? Para que a gente tenha o Cristo como nossa referência, a gente precisa compreender cada vez mais como é que ele agiu e procurar fazer dentro do possível de forma semelhante, acreditando pela fé que nós seremos reconhecidos e valorizados pelo Pai, e muitas vezes, e a maioria das vezes nem sempre, por aqueles que estão convivendo conosco, que estão compartilhando conosco o mundo material. Como diz lá o Evangelho, o Pai que está no secreto que vai te ouvir, o Pai que está no secreto que vai perceber a sua ação. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Existir até o sangue é a resistência do espírito, né? E pecado também é uma palavra que nós não costumamos usar no espiritismo, né? A gente costuma falar erro, equívoco, né? Mas, como está no texto do Evangelho, a gente manteve aqui. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Também tem uma interpretação do Emmanuel sobre isso. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Então, nós vamos encontrar provações, dificuldades, coisas às vezes são esperadas, mas muitas são inesperadas adiante de nós, que às vezes realmente nos obrigam a suportar provações que não são físicas, são provações mesmo emocionais, afetivas, né? Psicológicas. Isso a vida inteira a gente passa por isso, com pessoas que vivem próximo ao nosso lar, com pessoas do nosso campo de trabalho, do nosso estudo, com filhos, com parentes. Todos nós temos isso, faz parte da vida na Terra, né? Qual seria a diferença entre dor e sofrimento? Será que é a mesma coisa? Bom, dor podemos dizer assim, é uma mãe para a evolução. O espírito precisa passar pela dor para ele evoluir. A dor, ela faz parte do processo evolutivo. É assim, inclusive, nos reinos vegetal, animal. Até mandei para o Claudio outro dia uma coisa que nós lemos sobre isso. O animal tem câncer, vegetal tem câncer. Como é que é isso? Multiplicação desordenada de células gerando doença. Aí você pergunta, você vê lá, igual nós recebemos uma imagem, saiu no jornal, saiu na internet uma notícia jornalística, que uma pessoa fotografou lá como é que era o animal? Era
esse animal de floresta aí, como se fosse um veado, eu não sei o nome do cervo, né? Um cervo. E ele cheio de tumores externos, lotado, que bicho vivendo na floresta. Ó. Aí você pergunta, mas o que ele fez para passar por isso? Então, olha só, ele está passando por uma dor material, da carne. Não sugere que faz parte do processo evolutivo na carne ter que sofrer esse tipo de consequência? Aí, um colega mencionou que no livro Ação e Reação tem a explicação que é a tal da dor-evolução. Ela não tem nada a ver com o passado nem com o futuro, ela tem a ver com o processo de progressão do espírito ou do princípio espiritual na matéria. Então nós precisamos compreender que dor é essa ideia daquilo que faz parte de um processo. Mas e o sofrimento? Aí nós lemos que sofrimento é quando você não compreende a dor. Quando você compreende a dor e aceita a dor, e apesar de que você pode, mas eu sofro físico, está doendo, realmente, mas o principal não é o emocional, não é o psicológico. Então, quando nós entendemos a dor, entendemos a necessidade da dor, do processo em si, isso a gente consegue conviver melhor com a situação e superar aquilo com mais perseverança, com mais bravura, com mais coragem. E talvez esse pensamento possa ajudar a compreender esse pedido que Paulo fez na carta aos Hebreus. E vamos o último tópico do ensino: ser caridoso permanentemente. Também está na carta. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha que frase sensacional. Olha que frase sensacional. Ou seja, olha o que o Paulo está colocando, que nós podemos muitas vezes ter pessoas cruzando o nosso caminho, porque aqui está falando, claro, de uma hospitalidade de você levar para a sua casa, mas tudo tem um simbolismo na interpretação, não é? Pode ser uma hospitalidade de você acolher a pessoa no seu pensamento, na ideia que ele está te passando. Então você está sendo receptivo, que isso não é hospedar. Você está sendo receptivo, está sendo amistoso, está sendo amável. E ele está dizendo o seguinte, que muitas pessoas têm diante de si ali outros seres que são mais evoluídos, que estão se aproximando de nós. Só que nós não sabemos se são anjos, que são espíritos mais evoluídos. Por quê? Porque estão escondidos, né, na fantasia do corpo físico, aquela fantasia da carne. Fantasia literalmente é a veste, né, a fantasia, ou seja, nós não conseguimos reconhecer o espírito olhando para o corpo. A gente muitas vezes confunde, bate o olho no corpo, pensa uma coisa completamente errada a respeito da pessoa, só porque ele é assim, assado. Não é verdade? Então, olha só, através da hospitalidade, muitas vezes nós já podemos ter hospedado ou estarmos hospedando anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, sendo vós mesmos também no corpo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então aqui vem um desfecho dos ensinos da carta aos Hebreus, onde Paulo faz aí então um pedido. Eu fico imaginando que para poder fazer uma carta dessa, um pedido desse, você tem que ter autoridade moral, né? Então Paulo já tinha tudo isso, ele já tinha agregado tudo isso na sua personalidade, no seu espírito. Ele podia falar de hospitalidade, de visita a presos, a maltratados,
maltratos, não ter avareza, beneficência, porque ele já praticava, ele já fazia. Então ele podia fazer isso com autoridade. Ora, o que aconteceu agora? Parabéns a todos os trabalhadores do Cantinho de Jesus. Mas antes de eu encerrar aqui, e antes de você soltar os fogos de artifício, eu gostaria de fazer esse convite para os irmãos que ainda não conhecem. Nós desenvolvemos lá desde 2008, está em funcionamento o site espiritismobh.com.br. Aqui não tem esse espaço em branco, né? Ajuda. Onde nós temos gravado em vídeo mais de 200 entrevistas sobre assuntos diversos, tarefa espírita, trechos do Evangelho, estudos, pessoas que estão à frente de tarefas, né, coordenadores de tarefas. Até o presidente da FEB, na época, o Nestor Mazotti, ele concedeu uma entrevista para a gente. O marido da Meimei, Arnaldo Rocha, marido da Meimei encarnada, né, da Irma Castro, fizemos acho que 3 entrevistas com o Arnaldo Rocha. Então tem muito material de vídeo no Espiritismo BH. Tem o Valdir. Hein? Tem o Valdir, claro. O Valdir. Eu tive 3 cordeiros que eu tive que sacrificar no começo. O Valdir Pedrosa, o Valdir Silva, o Valdir Pedrosa e a Maria Luísa, que deram as primeiras entrevistas assim, seguidas, para mim ter um material para poder fazer a publicação. E a partir de 2011, então nós juntamos esse acervo que está lá, e a partir de 2011 nós criamos a Rádio Espiritismo BH pela web. Então hoje em dia o negócio, a coisa vai ficando mais fácil, né? À medida que o tempo vai passando, a internet está mais rápida, todo mundo tira o celular, já tem um negócio ali. Hoje nós temos um aplicativo tanto para o iPhone quanto para Androids. Basta você ir no mecanismo de busca, digita lá Espiritismo BH, aí vem a rádio dentro da programação, que é 24 horas, todos os dias, palestra, entrevista, poesia, audiolivro, estudo, tem estudo do Sermão do Monte, Sermão Profético, Curas de Jesus, temos estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, entrevista, pois é. Tem entrevistas que fazem parte, e tem a programação infantil, 10 horas da manhã e às 18 horas, programação infantil, teatrinho, narrativa para criança, orações, música, etc. Ela é a minha esposa, ela fica entusiasmada. Instagram e Facebook. O que nós ganhamos com isso? Satisfação de divulgar a doutrina espírita, mais nada. Certo? Muito obrigado, muita paz e desculpa se eu tomei um tempo além do normal. Esclarecedor palestra. Temos aqui uma carta de agradecimento do Cantinho. Muito obrigado. Nosso agradecimento. Todo ano no aniversário do Cantinho de Jesus, nós fazemos um sorteio do livro doado pela nossa biblioteca. E vamos ver quem será o sortudo ou a sortuda aí da noite. Só um pouquinho, Pedro. Número 43. Número 43. Estamos sorteando no aplicativo, viu, gente? Bem. Cláudio Santos. Não, peraí, calma. Esse lado não favorece. Então eu gostaria de convidar novamente esse fotoluz para se posicionar à frente. Também vamos entregar essa carta de agradecimento. Agradecemos.
Então, ao finalizar a apresentação, a Jaqueline fará a nossa prece de encerramento. Bom, agora para finalizar, apresentação curtinha, mas vou fazer um sopro de prece, que é a oração só por isso, para que a gente possa fazer assim.
noite a todos. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa semana, palestrantes, músicos, tarefeiros, convidados. Agradecemos a toda a espiritualidade por sempre nos auxiliar, nos instruir, e que esses 70 anos de Cantinho de Jesus, hoje eu peço a Deus e agradeço, não nomeando, vou colocando diretoria, coordenadores, tarefeiros, todos nós aqui estamos no trabalho do bem, cada um com a sua tarefa, cada um com a sua resignação. Então aqui hoje eu agradeço a espiritualidade maior por estar conosco sempre, nos instruindo, nos orientando, para que possamos ser simples e humildes de coração. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estamos com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim seja. E agradeço a todos e a espiritualidade, que possamos trabalhar em prol do Cristo, pois essa casa é do Cristo.